Eu tenho cicatrizes até hoje para provar que o que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. Certa vez, um amigo me chamou para ir com ele para uma chácara de um parente, que fica lá em Minas Gerais. Bem, não estou lembrando o nome da cidade, mas fica quase 5 horas de viagem saindo de São Paulo. Nós íamos passar o final de semana lá. Então, saímos na sexta à tarde de São Paulo. E assim, fomos nós dois com as nossas respectivas namoradas. A viagem para lá, apesar de tranquila, foi muito cansativa. E quando chegamos, já estava de noite. Enquanto meu amigo foi falar com o caseiro da chácara, eu e as nossas namoradas fomos tirar as coisas do carro e arrumar tudo. E para dar aquela relaxada, fizemos umas caipirinhas. E então resolvemos fazer um churrasco na beira da piscina. Isso por volta de 8 da noite. E assim ficamos lá a noite toda, nadando, comendo e bebendo, falando besteira e contando umas piadas bestas, coisas para se divertir. E depois de um bom tempo, a carne já tinha acabado e a bebida também. Então o sono começou a aparecer. A essa altura já estávamos falando mais baixo, conversando sobre como aquele lugar era calmo e como dava para ver muito mais estrelas daquele lugar. E são essas diferenças que o pessoal que mora em cidade grande sentem quando vão para o campo. Bem, no momento de silêncio, ouvimos um barulho vindo do meio do mato. E como estávamos no campo, pensamos que era só algum animal selvagem. Mas o som era de alguma coisa andando ao nosso redor, ali no matagal que cercava a piscina. Bem, achamos que o cheiro de carne poderia ter atraído algum bicho. E como já estava tarde, resolvemos não nos preocuparmos muito com isso e simplesmente ir dormir. No dia seguinte, o meu amigo foi perguntar ao caseiro o que poderia ser que estava rondando a piscina na noite anterior. E só então que o caseiro lembrou de falar que havia algum bicho estranho rondando a chácara e as fazendas da vizinhança, e que o mesmo já havia atacado e matado um cachorro de uma fazenda próxima. Quando ele veio nos falar isso, nós ficamos um pouco preocupados, mas nem tanto. Afinal, era só um bicho selvagem qualquer que havia atacado um cão. E não era nenhuma matilha de lobos sedentos de sangue que haviam dizimado toda a produção bovina da região. Mas nós ficamos apenas curiosos, imaginando o que poderia ser. Mas pouco tempo depois, nós não estávamos mais pensando nisso. Bem, o dia foi passando. Fizemos uma caminhada pela redondeza e voltamos para a chácara. Almoçamos e passamos a tarde na piscina. E quando chegou a noite, resolvemos fazer uma pizza e jogar baralho na varanda da casa, já que estava quente demais para ficarmos dentro de casa. No meio do jogo, começamos a ouvir novamente um barulho vindo do meio do mato, ali perto da piscina. E assim que ouvimos o barulho, eu e o meu amigo nos olhamos e falamos: "É aquele bicho." Mas no começo não demos muita atenção. Mas com o tempo, a curiosidade foi crescendo e começamos a comentar o que poderia ser aquilo. E não demorou muito para que eu quisesse ir lá na mata ver o que era aquilo. E como a criatura não estava fazendo muito barulho, achamos que fosse algo pequeno, do tamanho de um cachorro médio.
Nos levantamos e ficamos no limite da luz da varanda, quase entrando na escuridão. Os 2 postes de luz que tinham na piscina não iluminavam quase nada. E o que quer que fosse, parecia estar indo de um lado para o outro, um pouco depois da piscina. Eu comecei a avançar na direção daquilo. E os meus amigos ficaram parados, apenas olhando. Bem, eu fui avançando, seguindo o barulho. E quando estava chegando quase perto, a criatura pareceu ter me visto e correu na direção oposta. E eu saí correndo atrás do bicho. E após uma breve corrida, houve um silêncio. Aquela coisa havia parado de se mexer. Então eu fiquei parado, tentando ouvir alguma coisa. E foi quando eu escutei o bicho correndo à minha direita. Porém, aquilo estava correndo na minha direção. A criatura me assustou muito, porque em um momento eu estava caçando ele. E pouco tempo depois eu era a caça daquilo. Não importava muito que aquilo parecia ser pequeno. Porém, era um animal selvagem me atacando. E quando eu ia me virar para sair correndo, aquela coisa deu um bote e grudou na minha perna. E foi então que eu me apavorei. E quando aquilo estava correndo na minha direção, eu notei que aquilo corria de pé, como uma pessoa. A criatura era um bípede e não um quadrúpede. E como estava tudo escuro, não dava para ver direito o que era. Mas a criatura era peluda e parecia um macaco. As patas da frente pareciam mãos. E delas saíam garras que estavam cravadas na minha coxa. A coisa me deu uma mordida na perna. Eu já havia sido mordido por cachorro antes. Mas aquela mordida doía muito mais do que a mordida de um cachorro. Aquela coisa estava abraçando a minha perna. Estava grudado em mim. E também estava me mordendo muito forte. Com a dor, eu acabei caindo no chão. E quando eu caí, eu senti o meu ombro batendo em alguma coisa dura. Quando menos percebi, era uma pedra que estava ali. Eu a peguei e logo comecei a bater com tudo naquela coisa com a pedra. E depois da terceira batida, aquilo me soltou. Porém, eu continuei batendo naquilo, até a coisa parar de se mexer. Me levantei e saí correndo de volta para casa. Quando a minha namorada me viu correndo, mancando, ela achou que eu estava brincando. Até que ela viu a minha perna sangrando e veio correndo ver o que era. Quando eu expliquei o que havia acontecido, ninguém acreditou em mim. E daí, eu falei que se eles ainda quisessem ver o bicho, ainda dava tempo, pois o mesmo estava lá caído no chão, provavelmente morto. Bem, eles viram a minha perna, deram uma examinada e resolveram que era melhor a gente entrar em casa e ficar lá o resto da noite. A minha namorada veio fazer um curativo na minha perna e ela ficou impressionada com as marcas. A minha coxa estava toda arranhada. Não chegou a sangrar muito. E só ficou como se eu estivesse enroscado a perna no arame farpado e tivesse puxado. Mas as mordidas impressionaram, pois eram bem largas e tinham tirado bastante sangue. Mas a sorte minha foi que não tinha sido tão profundas. Nós ficamos o resto da noite imaginando o que poderia ser aquilo. E olhando pela janela,
para ver se tinha mais alguma coisa lá fora. No dia seguinte, pouco depois de acordar, eu já queria ir lá ver se conseguia ver melhor o que era aquilo. Eu e o meu amigo pegamos uns pedaços de pau que tinham por lá e fomos até o meio do mato, onde o bicho havia me atacado. Mas quando chegamos lá, não havia nada. Só havia sangue e algumas marcas no chão. E seja o que for aquilo, ele não se feriu de verdade e desapareceu dali. Fomos embora de tarde, sem saber o que era aquilo. Mas uma coisa que me preocupou muito foi que aquela criatura pareceu ter feito uma emboscada para mim, pois aquilo sabia o que estava fazendo. Primeiro atraiu a gente, andando de um lado para o outro no mato, e assim que um de nós chegou perto, aquilo fugiu para afastar dos outros. E assim que eu estava sozinho, a criatura começou a andar em silêncio. Deu a volta e me atacou pelo lado. Sem falar que aquilo era um bípede. E como eu falei antes, eu tenho até hoje as cicatrizes na perna para me lembrar dessa infeliz aventura. Porém, eu aprendi a minha lição. Boa noite.